Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Eclesiastes capítulo 12, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém, meus amados irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma análise em dois pontos muito importantes no princípio dessa mensagem. A primeira coisa que eu queria falar aqui é a respeito do sofrimento. E o segundo ponto que eu gostaria de falar é a respeito da solidão. Eu não gostaria de falar do sofrimento excluindo a solidão dele, mas sim eu gostaria de falar do sofrimento e da solidão como muitas vezes sendo companheiros e, quem sabe, companheiros indissolúveis, inseparáveis. Eu estava hoje me questionando e conversando com Deus e tentando entender um pouco a respeito disso. Já vinha estudado um tempo atrás a respeito disso, sobre o sofrimento. E a pergunta que muitas pessoas se fazem é: se Deus ele é tão bondoso, tão amoroso, como ele pode ter criado então um mundo onde há sofrimento? O sofrimento, irmãos, ele é real. O sofrimento, ele é inerente ao homem. Nenhum homem se escapará do sofrimento, bem como nenhum homem se escapará da solidão. A solidão e o sofrimento
em algum dado momento da nossa vida, irmãos, esses dois, ou essas duas, ou o sofrimento e a solidão, ambos, um dia nos alcançarão. Por mais que venhamos a correr, por mais que venhamos a fugir, por mais que venhamos a não desejar eles nos alcançarão. Uma coisa, irmãos, é o sofrimento que eu produzo. A Bíblia diz em 1 Pedro, para nós estarmos dispostos a sofrer por amor a Deus e não sofrer pelos nossos pecados. Uma coisa é sofrer por amor a Deus, é sofrer as angústias que essa terra nos traz. Outra coisa é nós procurarmos o sofrimento. A Bíblia não nos recomenda procurarmos o sofrimento, mas o sofrimento que nós não venhamos a procurar certamente nos alcançará. Meus irmãos, a pergunta é: se Deus é bom, se Deus é todo amoroso, por que existe o sofrimento? De fato Ele está em nossa volta, de fato Ele nos alcança, de fato nós sentimos Ele. E eu paro para analisar e eu começo a estudar e a entender que o sofrimento, e pode ser que alguém, a primeiro momento, discorde do que eu vou dizer, mas o sofrimento, ele é de fato necessário para nós. Por vários motivos, o sofrimento se faz necessário existir na vida de cada um de nós. Um dos aspectos que eu quero trazer é a respeito de que existem valores, virtudes, que não poderiam nascer e não poderiam se desenvolver se não houvesse o sofrimento. Nós estamos passando por época de sofrimento, e são nesses momentos que se despertam a compaixão, que se desperta o amor, que se desperta, então, a livre cooperação, sentimentos que jamais seriam despertados se não houvesse o sofrimento, sentimentos que jamais seriam enaltecidos, que jamais seriam buscados. Que interessante, eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que se encontra em Tiago, capítulo 1, livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1 e versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que interessante. Tiago, ele está escrevendo e dizendo o seguinte: olha, quando nós passamos por provações, por dificuldades, isso significa que é uma grande oportunidade para que nós venhamos a nos desenvolver, para que nós venhamos a crescer, a amadurecer, sermos perfeitos, para poder, quem sabe, aconselhar uma pessoa, para poder, quem sabe, quando passar por outras situações difíceis, saber como nos portar, para que nós venhamos a entender que o mundo não gira em torno de nós. O que está acontecendo hoje no mundo é um decreto muito alto e muito audível de que o homem, ele é limitado, de que o homem, ele é incapaz. O sofrimento nos gera humildade, o sofrimento nos gera entendimento de quanto nós somos limitados. E agora, através dessa palavra de Tiago, o sofrimento aqui está nos mostrando que, quando nós entendemos ele, junto com Deus, e superamos ele, nós nos tornamos mais maduros, varões, mulheres, homens, mais completos diante de Deus. Então, irmãos, o sofrimento, ele não necessariamente é um pouco estranho isso que eu vou dizer, mas eu quero que você reflita.
o sofrimento não necessariamente ele é ruim. O sofrimento pode nos aproximar de Deus. Veja que interessante, ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e no versículo 2, o escritor de Eclesiastes, ele diz o seguinte, que é melhor estar numa casa de luto. Eu vou ler aqui para os irmãos, Eclesiastes capítulo 7 e versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem e os vivos que o tomem em consideração. Quando o escritor, já com a idade avançada de Eclesiastes, ele diz que melhor ir é numa casa de luto e não numa casa onde há festa, ele está dizendo que ali, aonde está uma pessoa sendo enlutada, ele traz para nós uma observação. Olha, aquilo ali que nós estamos vendo é o fim de todos os homens. E ele traz então a nós uma reflexão, ele traz para nós uma observação. Olha, vocês precisam olhar para isso e levar isso a sério. A Bíblia diz, em Eclesiastes 7:2, que os homens tomem isso em consideração. Algumas traduções bíblicas dizem, leve isso a sério. Isso é sério. São nesses momentos de sofrimento, nesses momentos em que estamos passando, que nós precisamos começar a refletir no valor real da vida, no valor que a vida realmente tem, na realidade que nos cerca, e começar a mudar o nosso pensamento a respeito de muitas coisas. Uma outra questão, e provavelmente eu volte a falar sobre o sofrimento, é a respeito da solidão. A solidão. Meus irmãos, rapidamente falando e deixando claro, Deus não quer que nós venhamos a nos isolar. Deus não quer isso. A Bíblia Sagrada me mostra claramente que Deus não quer que nós venhamos a nos isolar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, não deixeis de congregar, como alguns fazem. Esse movimento dos desigrejados não provém da Bíblia. Isso não provém de Deus. Um dos grandes motivos de que isso não provém de Deus, e talvez para mim, meus irmãos, seja o motivo mais importante, é que eu não consigo demonstrar o meu amor ao próximo se não estiver próximo. Quando a pessoa se isola, quando a pessoa fica enclausurada, ela não consegue então demonstrar o seu amor ao seu próximo, porque não há próximo para ela demonstrar esse amor. Veja que interessante, hoje nós podemos demonstrar nosso amor à distância, porque um dia nós estivemos juntos. Essa é a diferença. Mas se a pessoa nunca esteve junto, como ela vai ter alguém para demonstrar o seu amor? A Bíblia é tão clara nisso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o amor tem que ser demonstrado ao próximo, que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Então, quando a pessoa se isola, quando a pessoa decide se isolar e não ter mais contato com irmãos, ela também está mostrando que o amor de Deus não está na vida dela. Eu teria muitos outros textos para falar sobre isso, mas apenas deixando claro que Deus não quer que nós venhamos a nos isolar. Porém, a solidão, ela um dia nos alcança de alguma forma. Não porque queremos, porque nós já discutimos aqui que a Bíblia não quer isso de nós, mas porque em dado momento da nossa vida não teremos uma pessoa para estar do nosso lado, ou não teremos alguém para entender o que nós estamos passando. O único que poderá nos entender se chama Jesus. Jesus Cristo. A Bíblia me mostra vários exemplos disso, tanto de pessoas descrentes, que não tinham a fé em Jesus Cristo, como pessoas que tinham a fé em Jesus Cristo. Um exemplo disso é, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue tentou, ela tinha, quem sabe, metrorragia, uma doença onde a pessoa sangra fora dos tempos das suas regras. E ela estava lá há muitos anos com aquela doença, certamente com anemia.
ela estava sendo excluída da sociedade. E ela vai ao meio de uma multidão. Mesmo em meio de uma multidão, aquela mulher estava só. Estava só. Porém, existia um que podia estar com ela naquele momento, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus olhou para aquela mulher. Jesus sentiu que aquela mulher tocou nele. Jesus, ele sente. Jesus é real. Jesus é uma pessoa real. E ele sente quando nós tocamos nele. No momento da nossa solidão. Um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos, um judeu que cobrava imposto para o Império Romano. Ele era um homem excluído dos seus irmãos. Mas um dia passou Jesus Cristo perto de onde ele estava, e ele subiu numa árvore para ver Jesus. Dentro do coração de Zaqueu, eu posso entender, à luz do contexto bíblico, que Zaqueu estava clamando por uma companhia real na solidão de vida que ele tinha. E Jesus olhou para ele em cima daquela árvore e disse: desce depressa, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu desceu mais que depressa. Ele foi e desceu, e já estava com o mestre, e já estava recebendo a salvação da sua vida. A Bíblia nos mostra homens como Davi. Davi era um homem que teve muitos momentos que ele teve que estar só. Não porque ele queria, mas a circunstância fez Davi ficar só, sendo perseguido. Quem sabe você está sendo perseguido lá no seu colégio. Quem sabe você está sendo perseguido na faculdade, no trabalho, na sociedade em geral. Davi estava sendo perseguido. Ele mesmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Certa feita eu disse aqui que o esconderijo não é lugar para se habitar. O esconderijo é para ficar momentaneamente. Mas Davi, ele habitava no esconderijo, porque ele sabia que ele estava em meio ao que eu ande no vale da sombra da morte. Não temereis mal algum. Porque Deus estava com ele. Nós temos na Bíblia Sagrada, irmãos, vários exemplos de pessoas que não porque elas queriam, mas porque aconteceu alguma coisa na vida delas que fez com que elas estivessem só. O apóstolo Paulo é um exemplo. A irmã Giane cantou aqui. Paulo e Silas num cárcere. Paulo e Silas isolados. Ali eles estavam só. Mas Deus visitou eles naquele momento. Paulo, certa feita, disse: todos me abandonaram. Só teve um que não abandonou Paulo. E ele disse: mas Deus me deu força. Deus, ele não te abandona. Deus não te abandona no momento de solidão. Agora veja, eu estou falando aqui, mas eu não quero falar isso no sentido protocolar ou apenas para estar ministrando uma mensagem no culto via internet. Eu queria que você, nesse momento, você entendesse que Jesus está do seu lado para te ouvir. Que você pode tocar em Jesus. Por intermédio do Santo Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui nesta terra, ele disse que iria ao céu e rogaria ao Pai. E ele enviaria outro Consolador. E ele estaria conosco todos os dias. Hoje, eu fiz esta oração e você pode fazer também. Espírito Santo, me consola. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me faz entender estas coisas. Espírito Santo, esteja comigo nesse momento. Irmãos, eu estou com saudade da minha mãe e do meu pai. E é uma coisa tão engraçada, e aqui eu quero entrar em outros aspectos, que antes de ter esse problema, essa pandemia, eu muitas vezes fiquei sem visitar os meus pais. Mas agora que esteve a pandemia, que está então estabelecida, aí começa já a bater uma saudade. Porque agora a gente parece que está impedido de vê-los. Impedido de estar perto. E o outro aspecto que eu gostaria de trazer no meio disso tudo é que nesses momentos de solidão que nós estamos passando, onde nós não podemos nos ver, tantos e tantos irmãos que eu gostaria de ver,
colegas que eu gostaria de ver. Nesse momento de solidão, é hora também de refletirmos sobre estas coisas. De refletirmos sobre como nós estamos lidando com as pessoas à nossa volta. Como nós estamos lidando com os anciãos, os mais velhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Eu estava lendo um artigo, eu li bastante artigo nesses últimos dias, agora não quero mais ler mais nada de artigo, já li demais o que eu tinha para ler. Mas eu estava lendo um artigo muito interessante, da Universidade de Oxford, sobre os idosos ficarem isolados, sem exercício físico, e o mal que isso gera para as suas vidas, não poderem caminhar, não poderem se exercitar, e o quão difícil é uma recuperação de vários traumas físicos, ósseos, né, que esses idosos sofrem e que estão hoje impossibilitados de até praticar, de até alguém ajudá-los a praticar algum exercício assim. É hora de rever conceitos, irmãos. É hora de nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento de Deus. É hora de pararmos de ter uma vida superficial. É hora de entendermos que Deus quer nos ensinar muitas coisas nisso. Nós jovens não somos, muitos de nós, a maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, não é um grupo de risco, não somos um grupo de risco. Isso vai passar, mas é dada uma grande oportunidade de nós refletir. Eu quero voltar àquele texto que eu li no início, de Eclesiastes 12, e dizer o seguinte: o escritor ele fala, lembra-te do Senhor teu Deus no dia, na tua mocidade. Lembra-te do Senhor teu Deus na tua mocidade. E aqui o escritor ele revela como que é a vida após muitos anos se passarem e o que pode nos esperar na vida. Ele diz, para lembrar de Deus antes que escureça o sol é o resplendor da juventude. O sol é o resplendor da juventude. A lua, as estrelas, o esplendor da vida. E ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa, os braços, as pernas fraquejarem. Ele fala aqui, por exemplo, quando os lábios não tiverem mais mordedores ou moedores na boca. Essa é a velhice chegando. Ele diz aqui a respeito das aves e de toda a harmonia e os cantos dos pássaros. Como é bom ouvir os cantos dos pássaros. Como é bom acordar ouvindo os cantos dos pássaros. Mas ele diz aqui, haverá dias onde nem os cantos dos pássaros nós ouviremos. Um dia em que os ouvidos não estarão escutando mais. Ele fala aqui também quando nós ficarmos espantados diante do caminho, perdendo as nossas defesas próprias, as defesas do corpo, do organismo. Olha que interessante, irmãos, isso. Aqui o escritor de Eclesiastes está dizendo, olha, vai chegar uma idade onde a doença é suscetível a nos atingir. O que nós estamos vendo hoje, a esmagadora maioria de pessoas de idade sofrendo com essa pandemia. Alguns jovens, quem sabe, dizem, eu não estou nem aí, eu vou sair mesmo, eu vou fazer mesmo, eu faço e aconteço. Mas e essas pessoas que estão em risco, estão passando por dificuldades? Eu não quero aqui defender nenhuma teoria, porque nem os especialistas sabem o que é para fazer. Nenhum sabe o que é para fazer. Nenhum sabe o que é para fazer. Não há um consenso entre os estudiosos o que é para fazer hoje. Eu só estou trazendo aqui uma observação de que essas pessoas, quando chegam a essa idade, se tornam mais frágeis. Olha o que ele diz. Quando embranqueceres como floresce a amendoeira. A amendoeira, quando floresce, fica toda branquinha. Não tem fruto, já não tem mais vigor, mas está ali cheia de florzinhas brancas. Eu quero que você reflita
nessa noite, meu amado irmão jovem, esse culto para o jovem, é tempo, na nossa mocidade, de nós nos lembrar do nosso Deus, de nós nos prepararmos para o dia mau, de nós estarmos prontos para enfrentar os desafios que a vida nos trará. Porque eu não sei, nunca eu vivi algo assim. Muitas pessoas não viveram algo como estão vivendo hoje. Muitas pessoas nem sequer passaram perto do que está acontecendo hoje. Eu nunca tinha vivido isso. Eu não sei se amanhã depois vai ter algo pior. Eu não sei se é o princípio das dores. Nós tivemos pandemias terríveis na face dessa terra e nós estamos passando por um momento terrível no planeta Terra. Mas eu quero te dizer que se nós não nos prepararmos, se nós não nos lembrarmos de Deus nesse momento, o dia que vier a solidão, quem sabe uma solidão pior que esta, o dia que vier o sofrimento, quem sabe um sofrimento maior que esse, nós não saberemos lidar com estas situações. Se nós não buscarmos Deus agora, crescer em Deus, aprender com Deus, jovem, agora na tua mocidade, lembra-te do Senhor teu Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque o sofrimento e a solidão um dia irão te alcançar. Eu estava falando com um grande amigo meu, quem sabe está nos assistindo agora, por videoconferência. Eu falei hoje com ele, ele está na sua casa se recuperando de uma doença séria, ele está lá com a sua família, eu não posso mais visitar ele, mas ele deve estar entendendo muito bem o que eu estou e o quanto é importante nós termos Deus na nossa vida. Porque quando vier esses dias e nós não tiver Deus na nossa vida, nós estaremos em desespero. Meus amados irmãos, eu penso que o que eu tinha para falar era isso. Eu quero te dizer que, mais uma vez, te alertar, como o Espírito tem me alertado, é hora de nós entendermos que nós precisamos de Deus, é hora de entendermos que o sofrimento, a solidão, eu trouxe aqui apenas o sofrimento e a solidão, mas muitas coisas irão nos suceder ao longo dessa vida. E se nós não tivermos Deus nesse momento, nós iremos ficar desesperados.
Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Em uma nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais. em nome de Jesus. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente nas batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra e nos guarda até na cova. Pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos Para clamar, nos levantamos, para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas, cairei, demônios, fogei. há um Deus que peleja por nós. Doenças, Sairei, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
Xerereia.